Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da série Princípios Taoístas. Todo treinamento com base no pensamento, quem criou o pensamento taoísta e principalmente como aplicar nos dias de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as transformações da vida, a mutação, o que acontece e por que acontecem coisas com a gente, perceber em qual área da nossa vida, da nossa história, a gente está vivendo atualmente e provavelmente qual é a próxima etapa, qual é o próximo passo. Que é, estando bem consciente, saber exatamente para onde ir ou como fazer. E tudo começou com um taoísta de muitos séculos atrás, ele viveu aproximadamente 7.000, 7.500 anos atrás. Veja, essa é a única foto que a gente tem dele, é uma pintura, e eu vou compartilhar agora com vocês. Essa é uma gravura de um mestre chamado Fuxi. Ele viveu aproximadamente 7.500 anos atrás, a margem de erro é entre 7.000 a 10.000 anos, porque a contagem era um pouco diferente. Ele foi um estudioso que desenvolveu várias teorias que têm como base o princípio do taoísmo. A primeira é sobre o Yin e Yang, sobre as polaridades, o que significa cada energia, onde o Yin e o Yang passam a ser adjetivos que a gente pode acrescentar em cada coisa que a gente vê. Então, nós podemos enxergar alguma coisa como Yin e, depois de um tempo, você enxergar aquela mesma coisa como Yang, que pode ser uma pessoa, uma situação, um objeto, enfim, uma circunstância. Tudo pode ser classificado como Yin ou como Yang, dependendo da ótica e da percepção que você tem em relação àquela situação. Fuxi, além de ter criado o Yin e o Yang, ele também criou uma teoria que nós vamos ver hoje, chamada 4 tempos. Os 4 tempos significam o início de uma vida, o auge da vida, o declínio da vida e o recolhimento da vida. Assim como pode ser o início de qualquer coisa, o auge de qualquer situação, o declínio de qualquer relacionamento, o recolhimento de qualquer área da sua vida. Então, os 4 tempos estão acontecendo simultaneamente dentro da nossa história. E nós vamos ver hoje também. Além do Yin e Yang, 4 tempos, Fuxi criou as mutações, o conceito das transformações, o que uma energia pode gerar para outra, como uma corrente que é feita com vários elos, o que cada energia vai gerar dentro de cada situação da nossa história. Com base no Yin e no Yang, nos 4 tempos e nas mutações, então ele criou o que nós chamamos de I Ching, ou I Ching. O I Ching, ele é traduzido como o livro das mutações ou livro das transformações. É um clássico taoísta que fala apenas sobre as transformações, os desdobramentos de tudo que pode acontecer na nossa história. Além do I Ching, ele criou os 8 trigramas, que são 8 energias que acontecem dentro da nossa história e também fora da nossa história, isso é, no nosso ambiente, ou cada pessoa que aparece dentro da nossa vida pode ser também classificado como um dos trigramas. Isso a gente vai ver com calma também. Além do I Ching e 8 trigramas, ele deu um estudo minucioso sobre cada situação, cada circunstância que acontece na nossa vida, na nossa história. E é com base nisso que a gente vai fazendo todo o nosso treinamento. Como que ele descobriu tudo isso? Ele descobriu que em todas as existências do universo há sempre uma síntese composta dessas 2 energias, o Yin e o Yang. E tudo isso foi descoberto com base num objeto chamado Hatu, ou também traduzido como Mapa do Rio. O Mapa do Rio foi o que deu origem a todo o estudo dele, que é o que você vai ver agora nesse vídeo, veja só. Foi com base nesses aparelhos que Fuxi criou toda a teoria do Yin e do Yang e também criou a teoria dos 4 tempos e das transformações das coisas. Como é que ele viu isso? Ele pegou esse aparelho, estudou, de acordo com ele, e verificou na natureza, observando as coisas da natureza, observando a intensidade, a força, vendo que o mais sutil pode abrir caminho no mais sólido, a própria água congelando, dando várias formas lindas, maravilhosas, e que podemos ver também na força da natureza subindo de dentro da terra, também na força de todos os animais. Quando você vê um animal, você sente a potência, a força dele. Fuxi percebeu o claro e o escuro no mesmo objeto.
a beleza, a energia de cada local, o que a água e a leveza pode construir, assim como você observa a harmonia da criação. Você vê o equilíbrio das forças de vários elementos na natureza, percebe a poesia da vida, contempla o sagrado acontecendo nos seus olhos, sente a força que vem não só de um rio, mas também de todos os seres que aparecem, a fidelidade, a energia principal. Essa é a imagem do Tahiti, conhecido como Yin Yang, onde existe uma parte branca e uma parte negra. Essas duas partes compõem o Yin e o Yang, que são complementares. Eles são aparentemente antagônicos, mas eles se complementam porque um não pode existir sem o outro. Então, Fuxi, dentro do raciocínio dele, ele começou a pensar sobre o grande Yin, isso é, toda a energia Yin. E Yin passa a ser um adjetivo. O que significa Yin? Yin é tudo aquilo que desce. Então, se você pegar uma bola de tênis e soltar, ela vai começar a descer. Nesse momento, aquela bola de tênis, ela está Yin. Então, tudo que desce representa a força do Yin. Assim como tudo que é pesado. Se tiver alguma forma e tiver peso, se tiver alguma coisa muito pesada, essa energia tem a qualidade Yin. Então, se você encontrou uma pessoa pesada, um ambiente pesado, uma conversa pesada, algo que seja muito denso, esse momento é um momento Yin. O coração daquela pessoa está pesado, então significa que o coração dela, o espírito dela, está com uma qualidade, uma cota de Yin muito maior. Assim como o pesado tem o lado obscuro. E o obscuro representa pela observação do sol e da lua. Imagine, por exemplo, que você está caminhando numa floresta. Se você estiver caminhando à noite, a visão que você vai ter é muito limitada. Você não consegue perceber um animal escondido atrás de uma vegetação. Quando você percebe, ele já está muito próximo. Então, a pessoa que caminha numa floresta à noite, ela tem a percepção menor. Por isso, aumenta também o medo, a prudência, a cautela, para poder caminhar com mais segurança, em busca da segurança. Então, a obscuridade traz para a pessoa uma diminuição da sua percepção. Então, se você tem uma conversa obscura, você não percebe bem aonde essa pessoa está querendo chegar. Se você tem um relacionamento obscuro, você não consegue perceber o que existe no coração e na intenção daquela pessoa. Além do obscuro, você tem também aquilo que está escondido. Então, tudo que fica escondido de você, escondido, por exemplo, a verdade ou aquilo que você deseja encontrar, mas não encontra, sente falta e não sabe onde está, tudo isso corresponde à qualidade Yin. Então, é interessante você perceber que quando alguém esconde alguma coisa de você, ela está tendo uma atitude Yin. Quando você esconde alguma coisa de alguém, você está tendo uma atitude Yin. Então, é importante você observar em que momento você está vivendo. Se tiver um movimento escuro, escondido, se tiver algo pesado e principalmente aquilo que não deixa você crescer, que você, ao contrário, você só desce, você está vivendo um momento que nós chamamos de o grande Yin. E além disso, você tem a qualidade de materializar. Tudo que você materializa, quando você, por exemplo, tem um sonho, tem um desejo, e começa a materializar esse desejo, significa que você está no momento Yin. Quando você sai do mundo da imaginação, do planejamento, do sonho, e começa a realizar isso, essa realização, essa construção ou materialização é chamado de momento Yin. Então, quando você começa a realizar alguma coisa na sua vida, quando você começa a realizar algum desejo, você está também no momento Yin. Além do grande Yin, Fuxi refletiu sobre o grande Yang. O grande Yang é a grande luminosidade, não a grande obscuridade como o Yin. E o Yang passa a ser também um adjetivo, com várias qualidades. A primeira, por exemplo, é quando você tem a força daquilo que sobe. Então, imagine aquela bola de tênis que você soltou. Se você pegar essa mesma bola e jogar para cima, ela está subindo, então ela está Yang. Vai chegar no auge do movimento e ela vai inverter, vai ter um ponto de mutação e ela começa a descer. A gente diz que o Yang se converteu para o Yin. Quando ela quicar no chão, ela tem outro ponto de mutação. É o momento em que o Yin se transformou em Yang. Então, a força ela vai se transformando. Você tem uma energia que sobe,
uma energia que desce. Você pode dizer que ela está yang, se estiver subindo, ou yin, se ela estiver descendo. Mas lembre-se que tudo tem um ponto de mutação. Além daquilo que sobe, é tudo aquilo que é leve. Então, uma conversa leve, uma pessoa leve, um ambiente leve, tudo que tenha leveza, suavidade, essa força é uma qualidade yang. Assim como tudo que é luminoso, a força luminosa. Então, quando você é uma pessoa esclarecida, quando você tem lucidez, tem consciência, tem clareza, isso tudo corresponde a um estado de espírito yang, pelo menos naquele tema. Outras áreas que você desconhece, você tem uma consciência mais yin, porque aquilo ali é obscuro para você, é escondido para você. Eu, particularmente, não sei pilotar um avião, então, mas para um piloto de avião, tudo aquilo, ele tem consciência, ele tem lucidez. Então, um avião, para ele, ele tem uma qualidade yang. Já eu, como sacerdote, não vou conseguir pilotar um avião, então, um avião, para mim, é uma situação yin. Então, nós temos situações, circunstâncias de qualidade yang ou de qualidade yin. Depende de como você vivencia aquela situação. Além de luminoso, você tem tudo aparente, exposto, diferente do escondido, exposto. Então, quando alguém chega para você e expõe um problema, expõe uma dificuldade, ela está sendo yang com você. Ao contrário daquela que esconde, que deixa guardado, às vezes até para te proteger, mas mesmo assim ela mantém um comportamento yin. Quando alguém conta, quando alguém fala, quando alguém expõe, deixa tudo às claras, se torna yang. Então, quer deixar uma situação em paz, leve, suave? Coloca tudo aparente, por exemplo. Além do aparente, você tem a força do sutil. Tudo que é sutil, tudo que corresponde à sutileza, tudo que corresponde à suavidade, corresponde à força do yang. Então, nós temos, por exemplo, um momento em que você tem uma criatividade muito grande. E essa criatividade é yang. E quando você coloca em ação e vai materializando, ela é yin. Então, você tem o yin e o yang se complementando. Se você tenta materializar sem ter uma ideia, você não vai conseguir realizar nada. Se você tem ideia, mas não materializa, você também não vai realizar nada. Por isso, o yin e o yang, eles são complementares. Eles são opostos, mas são complementares. Um não vive sem o outro. Se você tiver apenas um, você não consegue sobreviver no estado contrário. Então, essas forças precisam ser trabalhadas. Sendo assim, a gente tem duas qualidades, o grande yin e o grande yang. Mas se você observar nessa mesma imagem, nós temos essas duas bolinhas. Uma bola escura dentro da parte branca e uma bola branca dentro da parte escura. Isso representa o ponto de mutação. É chamado também de pequeno yin. É a bola escura dentro da parte branca. Significa que quando você chega no máximo do yang, no máximo do luminoso, da leveza, da sutileza, você é obrigado a iniciar uma materialização, uma realização mais densa, isso é, o yin. Então, significa que depois de um grande descanso, você precisa de ação. Depois de uma grande ação, você precisa de um descanso. É a oposição, é justamente o oposto. Uma energia nasce dentro da outra. Então, você tem o pequeno yin, assim como você tem o pequeno yang. E o pequeno yang representa o luminoso que nasce dentro da obscuridade. Se a pessoa tem a mente obscura e ela não sabe o caminho, ela está no grande yin. Mas quando ela começa ou deseja sair daquela condição, talvez de ignorância em relação a um determinado caminho, quando ela deseja sair daquela situação, é o momento do pequeno yang. É o momento em que a energia começa a nascer para essa pessoa. Então, com essa força, com essa sutileza, é que a gente consegue trabalhar essas 4 energias. Veja só, ele entendeu que a força do Sol era o Yang, enquanto que a força da Lua tinha a qualidade Yin. Seguindo o raciocínio de Fuxi, nós temos então o Yin e o Yang, onde você já viu que nós temos a primeira energia chamada pequeno Yang, essa bolinha branca que fica embaixo, dentro da qualidade Yin. E o pequeno Yang é onde você
começa uma força luminosa, é o início de uma força luminosa, no qual dentro do taoísmo nós chamamos de a força do início. Então nós temos a primeira etapa, o primeiro tempo da nossa vida, ela tem e se chama início, ou pequeno yang. O início corresponde ao início de qualquer coisa. O início da sua vida, o início de uma história, o início de um relacionamento, o início de uma profissão, o início de uma doença, o início da recuperação daquela doença, o início de uma falência, o início de uma recuperação da empresa. Por isso, o início tem a força jovial, tem a força daquele, como se fosse um bebê que tem aquela energia única, forte, é ao mesmo tempo frágil, como um bebê, mas se você der qualquer coisa na mão de um bebezinho, ele segura com muita força. A força da mão do bebê, às vezes, não condiz com o tamanho dele. Então, a gente percebe que a força daquele bebê está dentro daquele corpo frágil. Então, o início é, ao mesmo tempo, frágil, porém, com muito potencial. Anota bem isso, guarda no coração, na alma, no espírito, na energia, para que você possa entender melhor o processo natural de cada tempo. Além do início, você tem o grande Yang. O grande Yang é quando a força maior, a força luminosa. Então, você teve o pequeno Yang, que representa o início, até chegar no grande Yang, que representa o auge. O auge daquilo que você está fazendo, o auge da sua empresa, o auge do seu relacionamento, o auge da sua saúde, ou também o auge da sua produtividade. E a produtividade é qualquer coisa que você tem. Então, se você estiver no auge de alguma coisa extraordinária, excelente, você está vivendo muito bem. Essa força é a sua força, é a força que você pode trabalhar, é a força que você sente que você pode tudo. Porém, de uma forma bem silenciosa, dentro do grande Yang, isso é, dentro do auge, existe o pequeno Yin. É justamente por trabalhar muito que a pessoa começa a não perceber o desgaste, a não perceber o cansaço, a não perceber o que nós chamamos de declínio. O declínio da sua força. Como é que a gente vê o declínio? É o momento em que você está produzindo alguma coisa, mas o resultado não está saindo como antigamente. Então, você produz, você trabalha de tal hora, numa determinada intensidade, mas o resultado que antes era 1, agora ele diminuiu. E nesse momento, sem perceber, você entra no declínio. Às vezes a pessoa precisa trabalhar mais, produzir mais, dar mais atenção, dar ênfase em alguma coisa, cuidar mais daquilo para manter o básico. Nesse momento, é o momento que nós chamamos do declínio. Até que chega, o declínio representa a força do enfraquecimento, a energia do enfraquecimento. A sua vitalidade começa a diminuir. Até que chega um momento, como qualquer deficiência, vai chegar no grande Yin, quando você entra na supremacia do Yin, que corresponde, que nós chamamos no taoísmo de recolhimento. O recolhimento da sua empresa, o recolhimento da sua história, o recolhimento da sua saúde, o recolhimento também de uma doença, quando você começa, então, a entrar num outro processo. Esse recolhimento é o que nós chamamos de o final daquela situação. Então, nós temos 4 tempos: o início, o auge, o declínio e o recolhimento. Esses 4, eles vivem simultaneamente. Eles acontecem simultaneamente. Você pode estar, por exemplo, no auge do seu trabalho, porém, no recolhimento da sua família, onde você, por trabalhar muito, não vê o seu filho crescer. Ao contrário, a pessoa pode ver o filho crescer, mas também não tem o crescimento, a realização que gostaria de ter dentro de um trabalho. Sendo assim, nós temos essas 4 forças que nós chamamos de 4 tempos. E esses 4 tempos precisam ser trabalhados. E foi justamente isso que Fuxi, ao refletir, observando a natureza, ele viu no movimento do Yin e do Yang, no movimento do Sol e da Lua, do dia e da noite. Veja só, assim como você tem a força do Sol, que vai desfazendo, isso é o declínio do Yang, você vai chegar no momento da força luminosa da Lua, em todas as áreas, em todas as fases. Ela também tem 4 fases: início, auge, declínio e recolhimento. E também ela segue um caminho, e esse caminho é contemplar o caminho do céu. Depois do Yin,
vem novamente o Yang, o novo início, a força do início. Foi com base nisso que Fuxi entendeu a filosofia dos movimentos, transformando isso na cultura que converte em movimentos yin, como, por exemplo, o Tai Chi Chuan e as danças orientais. Cada movimento seguindo a poesia, a beleza e o requinte. Mais que isso, a força principal que é convertida também nas artes marciais, com os mesmos movimentos, usados com harmonia, mas de forma yang. Essa é a força. Por isso, o Fuxi harmonizou os dois, o yin e o yang, trazendo a força para cada um deles. Como harmonizar? Observar o Sol e a Lua simultaneamente. Observar todos os elementos da natureza acontecendo simultaneamente. Observe o seguinte, se você tem um momento de vida, que é o momento yin, então você tem um momento de início. Tudo inicia. Essa aula, por exemplo, ela está iniciando, ela chega no auge, tem o declínio e termina, se recolhe. Você também vai passar por um dia, você vai ter o início do dia, o auge, o declínio e o recolhimento do dia. Não apenas uma vida, mas esse ciclo vai se repetindo várias vezes o tempo todo dentro da nossa história. Se você iniciou uma carreira, se você iniciou uma força, uma energia, ela provavelmente vai levar você para o auge. Você nunca passa diretamente para um declínio. Você sempre sente primeiro o auge da coisa. Então, quando você está no auge daquilo que você está vivendo, é sinal de que você já iniciou alguma coisa. Porém, fique atento, porque quando você passa do auge, o próximo passo é o declínio. Então, observar o que está começando a declinar, o que você tem feito que agora não está tendo o mesmo resultado. Esse é o primeiro sintoma. Como é que a gente sabe que a gente saiu do auge e entrou no declínio? Quando a gente está fazendo a mesma coisa e o resultado está diminuindo. É como se a gente precisasse produzir mais, se esforçar mais para ter um resultado semelhante. Sem perceber, a pessoa está saindo do yang, isso é, da força principal, e entrando no seu momento yin, no momento da diminuição, a força da diminuição. Então, nós temos duas qualidades. Como é que a gente percebe o início? Quando você precisa gerar alguma coisa. Então, o início tem muita ação, tem muito movimento, tem muita criatividade. O início começa no aspecto invisível, na sua imaginação, na sua criatividade, no seu pensamento, na maneira como você vai ver a coisa, visualizar. Então, todo início começa dentro do espírito, a pequena noção que você tem sobre o caminho que você quer seguir. Não importa se é profissional, espiritual, amoroso, tanto faz. O caminho que você quer seguir precisa ter o início. E o início começa na sua imaginação, na sua mente, na sua alma, na sua energia, onde a sua mente, alma, energia fica focada, fica direcionada para um objetivo, para um sonho, para uma realização. Quando isso está acontecendo no nível silencioso, invisível, escondido de todas as pessoas, nesse momento você está vivendo o aspecto do início. Porém, quando você pega aquele sonho e começa a reunir objetos, a reunir pessoas, a procurar um local, procurar pessoas capacitadas, começar a organizar o tempo de uma realização, você está saindo gradualmente do início, que é a sua imaginação, a sua pequena noção, sua pequena tomada de consciência, está indo em direção ao seu auge. Mas o auge ainda não apareceu. Qual é o caminho do início para o auge? É o momento em que você vai tendo pequenos resultados, pequenos ganhos, pequenas vitórias, pequenos resultados que vai juntando, e você percebe que cada passo que você dá, como numa escada, cada degrau que você tem, cada vitória que você tem, você vai chegando mais próximo do seu auge. Nesse momento é interessante porque você se sente criativo, se sente motivado, se sente energizado e, por consequência, essa força começa a acontecer de maneira espetacular dentro da sua vida, dentro da sua história. Então, você saiu do mundo de sonho, de um mundo de imaginação, entrou. O invisível ainda tem o planejamento,
Mas quando você sai do planejamento, coloca em ação e vira uma execução, você está saindo do início em direção ao auge, mas ainda não chegou no auge. Como é que a gente chega no auge? Como numa escada, degrau por degrau, passo a passo, resultado por resultado. É uma questão de plantar e começar a ver a germinação da coisa. Então, por isso a gente diz que o caminho da pessoa vai florescendo, vai germinando, vai crescendo. Ele não aparece subitamente. Então, é gradual. E esse progresso gradual é que vai levar você até o seu momento auge. E o momento auge, como é que você sente isso? Qual é a percepção disso? É um momento em que você sente, nossa, eu sou a pessoa certa, no lugar certo, recebendo aquilo que eu preciso, tendo resultados. Você olha as pessoas ao seu redor e elas estão sendo beneficiadas, estão também beneficiando você, é uma troca. Existe uma energia que é mão dupla. Você oferece coisas para as pessoas e as pessoas oferecem coisas para você. É uma troca, um compartilhamento de talentos, um compartilhamento de energia. Quando isso acontecer, você está no auge. No auge de um relacionamento, num compartilhamento de carinho, no auge de uma parceria, de uma sociedade, quando você compartilha a sua expertise com a do seu sócio ou sócia. Você está no auge da sua saúde quando você puxa pelo seu corpo e o seu corpo responde. Então, você tem uma qualidade no sono, uma boa digestão, ou você vai fazer os seus exames e gabarita nos seus exames, então você tem um excelente resultado, então você está no auge da sua saúde. Você tem o controle emocional, então você puxa por um controle e aquela emoção também ela vem até você. Então você consegue administrar melhor a sua mágoa, a sua raiva, o seu medo, a sua euforia, você administra as suas preocupações, então você está no auge. Você também pode estar no auge da sua espiritualidade quando você tem uma disciplina, não apenas um método, a metodologia, seja um método de meditar, um método de rezar, de um altar, por exemplo, não importa o que você entenda como caminho de crescimento e desenvolvimento pessoal. O importante é que, quando você percebe que você tem um horário certo para fazer aquilo, e ao fazer, você obtém um resultado extraordinário, você está no auge da sua prática. Sendo que, sem perceber, aquele auge, ele começa, então, a sofrer um processo gradual também de mutação. E a mutação vai começar a diminuir o seu rendimento, o seu resultado. Como é que é isso? Às vezes, você está produzindo aquilo e não está tendo o mesmo resultado. É como se caísse um pouco. Se fosse numa empresa, é como se as vendas estivessem caindo. E você tivesse que trabalhar um pouco mais o marketing ou qualquer outra área para você manter as vendas no mesmo nível. Da mesma forma, você precisa administrar o número de beijos num relacionamento para que você possa manter o mesmo nível amoroso, o mesmo nível profissional. Você precisa se dedicar mais ao lado profissional, se dedicar mais a cuidar mais, por exemplo, da sua saúde, que parece que algumas taxas começaram a se desequilibrar. Sem perceber, você saiu do auge e começou a entrar num processo natural de declínio. Mas assim como o progresso do início até o auge é degrau por degrau, também do auge para o declínio é também gradual. Então você vai gradualmente descendo, degrau por degrau, força por força, energia por energia, você vai tendo resultados diferentes. Então, uma percepção para você. Se você perceber que você está fazendo a mesma coisa, sua rotina está muito bem, mas os resultados começaram a se alterar, as pessoas começaram a olhar para o lado, seja um sócio, seja um relacionamento, seja uma amizade, as pessoas começaram a olhar para outra direção, desviaram da mesma direção, então é um momento em que a união começa a entrar no declínio. É um momento em que as pessoas não estão olhando na mesma direção, caminhando para a mesma direção. Elas começam, então, a abrir gradualmente. Seja numa parceria, numa sociedade, num relacionamento, num estado amoroso, num estado de amigos, tanto faz. O importante é verificar se aquela pessoa, de uma forma poética, está já olhando para outra direção, tendo outros desejos, falando coisas que não pertencem àquele caminho. Parece que essa pessoa está se transformando. É o ritmo dela.
ela tem um ritmo próprio. Porém, como ela faz parte da sua história, faz parte da sua energia, é necessário que você trabalhe um pouco mais a percepção. E ao perceber, você entende. Comecei a sair do auge. Estou entrando gradualmente, degrau por degrau, no declínio. Até que, de degrau em degrau, você chega no recolhimento. O recolhimento de uma relação, de uma parceria, de um trabalho, o recolhimento da sua saúde e, gradualmente, o início de uma doença. Gradualmente, você vai declinando até chegar no momento em que você se recolhe, seja o recolhimento espiritual, onde você já não medita, não reza, não lê, não se desenvolve, parece que não tem mais tempo para isso. Então, com essa energia, a pessoa vai se transformando, vai se modificando. Então, é interessante você observar gradualmente em que área você está. No início, no auge, no declínio ou no recolhimento. O interessante é que do recolhimento você vai gerar um novo início. Como uma fruta, que você pega aquela fruta, ela está verde, então ela está no início, ela fica madura, isso, ela fica no auge dela. Se você não comer, ela começa a estragar, que é o declínio, até que ela fica uma fruta podre, que ninguém mais consegue comer, que é o seu estado de recolhimento. Porém, dentro daquela fruta podre, tem uma semente, e essa semente dá origem a um novo início. Então, é um ciclo. E esse ciclo é ininterrupto. Então, qual o segredo disso? Sempre que, anota bem isso, grava no coração, na mente, na alma, toda vez que, como num relógio, imagine um relógio de um único ponteiro, está no início, foi para o auge, foi para o declínio, chegou no recolhimento. Não importa. No momento em que saiu do início e foi para o auge, ele não volta. Ele sempre vai para frente. O que Fuxi percebeu dentro da naturalidade? Que em cada momento que a gente tem, início, auge, declínio e recolhimento, nós também temos um pequeno relógio. Um pequeno relógio dentro do início, um pequeno relógio dentro do auge, dentro do declínio e dentro do recolhimento. Então, nós temos o início do início, o auge do início, o declínio do início, que é quando começa a mudar, e o recolhimento do início, quando você já não está mais no início, você já chegou no auge. Temos o início do auge, o auge do auge, que é o máximo de tudo, o declínio do auge, que é quando você não começa a ter a mutação e não percebe, e o recolhimento do auge, que é quando você começa a entrar no início do declínio, no auge do declínio, no declínio do declínio e no recolhimento do declínio, até chegar no início do recolhimento, auge do recolhimento, declínio do recolhimento e, por último, recolhimento do recolhimento, que aí tem o início do início. Para que serve isso? Para que tem esse segundo relógio? Essa é a chave para você prolongar alguma coisa que você queira. Então, por exemplo, você tem sempre que estar, anota bem isso, grava no coração, você tem sempre que estar com um estado de espírito de início, iniciando sempre alguma coisa. Ah, mas eu tenho um relacionamento, sei lá, de 10 anos. Esteja sempre no início daquele relacionamento. Como é que é o início de um relacionamento? Você tenta descobrir o que aquela pessoa gosta, seja um objeto, uma cor, um perfume. Você busca novidades, tudo é novidade. Então, esteja com o espírito jovial. O espírito jovial corresponde ao início do início. Então, quando você está no auge de alguma coisa, sempre inicie a mesma coisa. Esteja sempre como um eterno namorado, descobrindo que aquela pessoa ao lado, às vezes casada há 10 anos ou mais, como um eterno namorado, tentando descobrir e redescobrir aquela pessoa. Quando você tiver um sócio, você esteja no início daquele relacionamento, mantendo uma amizade, mas uma distância de respeito. Uma afinidade, uma conexão, mas, ao mesmo tempo, um ambiente próprio, respeitando o ambiente próprio do sócio. Não torne ele apenas um irmão, como se fosse uma fusão entre os dois. Aí você vai estar sempre no início de qualquer coisa, no início do início de qualquer coisa. Sendo assim, você consegue prolongar aquela situação. Lembrando que a situação vai mudar sempre, mas você consegue manter, como um poeta fala, que seja eterno enquanto dure.
Então, essa eternidade depende de você. O estado interno de ser sempre jovial, de estar sempre querendo recomeçar, descobrir no outro um sonho, um desejo, alguma coisa que ela quer, que ela precisa naquele momento, você oferecer isso. É como Lao Tse, representado aqui nessa imagem, como Lao Tse falava, você não tem coração, você pega o coração do outro como o seu coração. Pega aquele coração e toma para você. Isso é, você observa o desejo daquela pessoa e toma aquele desejo como o seu e tenta realizar o desejo dela. Chegue com uma surpresa, com um presente, chegue sempre com alguma coisa extraordinária que surpreenda o coração, que modifique a energia, que gere, grava bem a palavra, estímulo. Estímulo. A palavra-chave para você gerar no coração da outra pessoa é estímulo, onde você vai estar sempre estimulando uma novidade, o início, mesmo que seja aquela pessoa que te acompanha há muitos anos ou talvez décadas. Isso serve para os seus ancestrais, para os seus descendentes, para os seus irmãos, para os seus parceiros de caminhada, para os seus sócios, seus familiares, serve para tudo. Porque todas as pessoas estão vivendo em diversas áreas início, auge, declínio e recolhimento. Por isso, nem sempre a pessoa está feliz. Porque quando ela está no auge do trabalho, em casa, ela está no declínio, ou ela está no recolhimento. Se ela está trabalhando muito, ela está pouco tempo em casa. E, com isso, ela fica pouco tempo com os filhos, ou não tem tempo para dar atenção para o filho. Trabalha muito, ganha muito, tem sucesso, mas não vê o filho crescer. Ao contrário, se fica só vendo o filho crescer, não tem a realização pessoal. Por isso é muito importante, que é um dos princípios do taoísmo, todos nós devemos ter uma realização, seja ela qual for. Você tem um desejo, você tem um sonho, então que você tenha esse sonho de realização. O mais importante, o sonho que você tem é anatômico para o seu coração. Então não importa se ele é possível de ser realizado ou não, você precisa ter esse sonho, ter essa energia para que você possa sentir a força. Conforme você tem esse sonho, você tem uma direção. E essa direção vai construir para você um caminho, isso é, vai construir para você um tal. E entendendo isso, você vê o fantástico das energias, você vê o fantástico em que você pode aplicar a partir de agora. Então, por exemplo, você pode observar a sua vida, contemple a sua vida. E nós temos 5 áreas importantes dentro da nossa vida que acontecem para todas as pessoas. Nós temos uma área, por exemplo, financeira. Então, dentro da sua área financeira, como você está início, auge, declínio, recolhimento, e o que precisa ser feito para mudar. Ou, se estiver bem, o que fazer para não mudar. Isso mantenha sempre o estado jovial do início. Segunda área é a área em que você trabalha a atração de pessoas, a qualidade das pessoas que aparecem para você. Então, a qualidade do seu sócio, dos seus familiares, do seu melhor amigo, a qualidade da conversa que vem para você, as energias que aparecem para você em relação às suas amizades, em relação aos seus relacionamentos. Então, como é que está o seu relacionamento? Está no início, auge, declínio ou recolhimento? Essa é a força principal. Uma terceira área é a área da sua saúde. Como é que está o seu corpo, o seu estado interno? Como é que está a sua disposição? Ela está no início, auge, declínio ou recolhimento? O que você precisa fazer para melhorar ou para manter? Quarta área emocional. A área emocional corresponde às emoções luminosas e às emoções obscuras. Emoções luminosas correspondem ao seu estado de tranquilidade, à sua paz, à sua alegria ou contentamento, ao seu pensamento criativo, à sua capacidade de fluir com as coisas. Já o aspecto negativo, ou emoções negativas, corresponde à sua quantidade de medo, a quantidade de mágoa que você tem, a quantidade de raiva que você tem, assim como da euforia. A euforia como uma ansiedade, a euforia como uma necessidade de uma alegria, mas não apenas pelo prazer, mas como uma compensação de um sofrimento. Então, qual é o estado interno que você tem? Luminoso e obscuro. Eles estão no início, auge, declínio ou recolhimento. De que maneira você encontra cada coisa? E, por último, última área, a área espiritual,
a área de desenvolvimento pessoal, crescimento interno, autorrealização ou devoção ao sagrado, caso a pessoa tenha um caminho talvez religioso ou de devoção. Como é que ela está? Está no início? Está no auge? Está no declínio? Está no recolhimento? Início de uma meditação? Não, comecei a meditar. Auge da meditação, cara, eu estou meditando todos os dias. Fantástico. Declínio, olha, estou começando a falhar, esse mês eu meditei pouco. Recolhimento. Sabe que eu medito, eu até aprendi, mas não tenho feito, já faz um ano. Então ele está no recolhimento. Então como é que está o seu desenvolvimento pessoal? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Como é que está o seu crescimento? A aquisição do conhecimento. Em segundo lugar, como você pega aquele conhecimento que você adquiriu e aplica. O que você aplica daquilo que você aprendeu e daquilo que você aplicou, qual foi o resultado que você teve. Então, o resultado que você teve é a sua transformação real. Para que você tenha uma transformação real, é preciso executar, ação. Para que você tenha ação, é necessário que você tenha pelo menos um treinamento do conhecimento. Então, aquisição do conhecimento, execução do conhecimento, resultado daquilo que você executou. Isso representa um caminho natural, isso representa a força do que nós chamamos de Tao, o caminho certo da vida. Então, quais são os princípios do taoísmo? O Yin e o Yang. Observar se aquilo que vem para você, ele deixa você mais Yin ou mais Yang. Um filme está te deixando mais Yin ou Yang. Um livro te deixou mais motivado ou mais triste? Te deixou Yang ou te deixou Yin? Hoje você está com muita energia ou baixa de energia? Como é que está o seu nível de alegria? A potência da sua felicidade? A energia que você carrega no seu corpo? Como é que está a forma como você se relaciona, a distância que você mantém das pessoas? Não as pessoas de você, ao contrário, você das pessoas. Isso representa o seu aspecto Yin e Yang. E muitas vezes você pode ter essa oscilação justamente porque você vive os 4 tempos simultaneamente. Ora você está no Yang, uma outra área da sua vida está no Yin, uma está no declínio, outra no recolhimento, e assim gradualmente. E quando você está no auge de alguma área, você encontra uma pessoa que na área dela, na mesma área que a sua está no auge, a dela está no recolhimento ou está declinando. Então, às vezes, você chega muito motivado e não vê a correspondência, não vê a conexão. E você sente que aquela pessoa, às vezes, está ficando distante de você. Não é verdade. Ela não está distante, ela está no ritmo dela. Então, você precisa observar não só como você está, mas principalmente como as outras pessoas se apresentam para você. E como o caminho dela é o caminho dela, o seu caminho é o seu caminho, você respeita e cultiva o seu caminho, respeita e reverencia o caminho da outra pessoa. Outro princípio taoísta, para que você possa cultivar o que é seu e evoluir, crescer, caminhar dentro do seu ritmo e permitir que o outro possa crescer no ritmo dele. Se ele permitir, se ele der abertura e você tiver potencial, se você pode ajudá-lo. E se aquela pessoa tiver potencial e disposição, se ela pode acrescentar para você. Isso é o compartilhamento da existência, outro princípio taoísta. O compartilhamento da existência representa o quanto que você compartilha a sua existência, o seu tempo de vida, você dentro da vida da outra pessoa. Por isso nós chamamos de um grande recipiente espiritual, onde cada pessoa que aparece, que adentra na sua história, ela pode estar trazendo alguma coisa para você. Um ensinamento ou um pedido de evolução. Então, muitas vezes, você tem alguma coisa que precisa ser ativada para ajudar aquela pessoa. Então, os dois evoluem. Ou, ao contrário, ela traz um conhecimento que ajuda você a se tornar melhor. Esse é o progresso gradual da percepção de que todos os dias a gente pode crescer. Todos os dias a gente pode evoluir. Todos os dias você vai viver uma vida fantástica, porque entendendo os 4 tempos, entendendo o Yin e o Yang, você começa a ter um pensamento em síntese, que é o pensamento taoísta, de observar as coisas, observar as pessoas, observar cada situação e ver, esse está Yin, esse está Yang, esse está subindo, esse está descendo, esse está assim, esse está assado. E como eu estou
Como o meu estado interno está? Quais são as áreas que eu tenho na minha vida e como elas estão? Então, início, auge, declínio, recolhimento. O que eu preciso fazer para equalizar? A gente nunca vai manter todas elas no mesmo nível, é muito difícil, mas você pode deixá-las próximas. O yin e o yang se juntando ou se aproximando cada vez mais. Inclusive, é um conceito taoísta. O yin e o yang, apesar de antagônicos e complementares, quando eles estão juntos e em equilíbrio, eles promovem vida. Porém, o que é a morte? É quando o yin e o yang vão se afastando e se separam. Ao separar a ação da quietude, ao separar o corpo do espírito, existe a dissolução de um tal, onde você perde o seu caminho, onde muitas vezes você perde o seu próprio tempo de vida. Então, observe o quanto que você pode juntar o yin e o yang para que a sua vida, a qualidade da sua história esteja sempre em equilíbrio, sempre em harmonia, você com o seu recipiente espiritual. É dessa forma que Fuxi verificava em cada área da vida, veja só, o início, o auge, também o declínio da força, enfim, o recolhimento da vida. Mas o mais importante é que você entenda a poesia, que sinta a energia e observe e contemple o belo, que sinta a filosofia, a harmonia, a poesia, cultivar o belo e transformar qualquer coisa em arte. A arte que você faz, a arte que você carrega no coração, sentindo a energia de cada momento, de cada força que acontece dentro da sua vida, observando e contemplando o caminho do céu. E, se possível, sempre que possível, seguindo o seu movimento. Esses são os princípios básicos do Yin Yang dentro da vida. Bom, a gente finaliza hoje esse capítulo. Se você estiver gostando, se possível, compartilhe com quem você acha necessário, com quem você ama, com quem você percebe que precisa saber um pouco mais sobre os 4 tempos, sobre a própria pessoa, então compartilha isso com essas pessoas. Aqui embaixo vai ter vários links para você, por exemplo, visitar a nossa página. Lá tem vários treinamentos abertos, gratuitos. Existem outros treinamentos também mais fechados, em que você pode ter, ele é mais profundo, é mais amplo, demora mais. Alguns vão ter acompanhamento de sacerdote, outros já estão preparados, alguns são pagos, outros são gratuitos. Enfim, entra na página, vê o que está acontecendo, vai curtindo um pouco mais para você acrescentar mais taoísmo na sua vida. Ok? Está aqui embaixo no link da descrição aqui do YouTube. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.